Você já teve a sensação de que o Congresso Nacional parece funcionar para proteger sempre os mesmos grupos? Que certas pautas avançam com uma rapidez impressionante, principalmente quando beneficiam os mais ricos, enquanto as necessidades da maioria da população seguem esquecidas nos corredores de Brasília? Essa não é apenas uma impressão, é uma tendência histórica. No vídeo de hoje, vamos percorrer a trajetória do Congresso Nacional Brasileiro desde os tempos do Império até os dias de hoje, para entender como ele foi, na prática, estruturado e operado quase sempre como uma máquina de proteção das elites. Prepare-se para uma aula que não é só de história, mas de consciência crítica. E através da história, nós vamos entender um pouco o porquê o Congresso Nacional Brasileiro funciona hoje dessa forma. Então, senta, se prepare e saca só a história. No Brasil Império, inaugurado com a Constituição de 1824, o poder legislativo era bicameral, Senado vitalício e Câmara dos Deputados eleita por voto censitário. Isso quer dizer que só votava quem tinha renda mínima, ou seja, quem era proprietário de terras, negócios ou possuidor de riqueza pessoal. Para vocês terem uma ideia, a renda mínima para votar, naquela época, era equivalente a cerca de R$ 150 mil por ano em valores atuais, o que já eliminaria uma enorme porcentagem da população brasileira hoje em dia. A elite rural dominava amplamente esse Congresso. A escravidão era legal e nenhum deputado sequer cogitava sua abolição em termos sociais amplos. Quando a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico negreiro, por exemplo, ela não foi acompanhada de qualquer medida para incluir os libertos na sociedade. Ao contrário, a lei favoreceu grandes fazendeiros ao garantir a valorização de seus escravizados como capital. Durante a chamada República Velha, de 1889 até 1930, o Congresso continuou sendo um reflexo do Pacto Café com Leite, poder na mão dos oligarcas de São Paulo e Minas Gerais. Era um tempo em que o voto de cabresto garantia eleições controladas pelos coronéis e o Congresso era essencialmente uma continuação da vontade das oligarquias. As reformas propostas, como no Código Civil de 1916, ignoravam completamente os direitos sociais ou trabalhistas e protegiam fortemente o direito à propriedade privada. Um dado relevante a se destacar é que em 1910, apenas 2% da população brasileira tinha direito ao voto, e desses, a maioria era analfabeta e manipulada. Com o Getúlio Vargas, temos uma virada aparente. O Estado começa a se apresentar como promotor de direitos sociais. No entanto, o Congresso foi suspenso no Estado Novo, entre 1937 e 1945, e o governo passou a legislar por decretos. Apesar da propaganda de um Estado para o povo, a estrutura seguia protegendo os grandes empresários, especialmente os ligados à industrialização nascente. As leis trabalhistas, criadas nesse período, como a CLT, foram ao mesmo tempo um avanço e um instrumento de controle. Os sindicatos, por exemplo, eram atrelados ao Estado. Interessante destacar que o Vargas criou o salário mínimo, mas só o regulamentou para algumas categorias específicas, em geral urbanas. O trabalhador rural, maioria no Brasil da época, ficou de fora dessa regulamentação. Com a redemocratização em 1946, o Congresso volta, mas não muda sua essência. As grandes empresas, bancos e latifundiários continuavam com forte presença indireta nas decisões. Um exemplo notável
Qualquer tentativa de reforma agrária era imediatamente barrada no legislativo, mesmo com um Brasil em que 1% dos proprietários detinham mais de 40% das terras. Com o golpe militar de 1964, o Congresso não foi extinto, mas foi profundamente controlado. Muitos parlamentares foram cassados e outros foram cooptados por meio de cargos e verbas. O bipartidarismo artificial entre o Arena, que era pró-governo, e o MDB, que era uma oposição consentida, criava uma ilusão de democracia. Enquanto isso, o regime favorecia grandes empresários com incentivos, isenções e blindagens. Um exemplo simbólico é que durante o milagre econômico entre 1969 e 1973, o PIB crescia, mas a desigualdade no Brasil disparava. O Congresso aprovava pacotes econômicos sem debates públicos, beneficiando grandes grupos industriais e financeiros. As reformas feitas nesse período, como a Previdência Pública, davam a impressão de universalização, mas mantinham privilégios para altos funcionários e militares. O Estatuto da Terra, de 1964, que previa a reforma agrária, nunca foi realmente aplicado. E quem impediu isso? O próprio Congresso, já dominado por interesses ruralistas. Mesmo no fim da ditadura, com o processo de abertura, o Congresso foi incapaz de proteger os mais pobres. As greves de trabalhadores, como as do ABC Paulista, só ganharam força pela pressão direta nas ruas e não por iniciativas legislativas. Com a Constituição de 1988, nasce a promessa de um Brasil mais justo. Os direitos sociais são ampliados, a democracia é reestabelecida e o Congresso recupera o protagonismo. Mas a captura pelo poder econômico só se sofisticou. A Constituição garantiu muitos direitos: saúde, educação, moradia, mas desde sua promulgação, os próprios parlamentares têm se empenhado em desmontá-los. Como? Por meio de emendas, PECs, leis complementares e outras manobras. Por exemplo, a Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, congelou os investimentos sociais por 20 anos. Quem foi preservado? O pagamento da dívida pública, que consome quase metade do orçamento federal e beneficia grandes rentistas. Um outro exemplo, as reformas da Previdência de 2019 e trabalhista de 2017 cortaram direitos de quem ganha menos e precarizaram o trabalho, enquanto mantiveram os privilégios das classes mais altas. E uma curiosidade recente: deputados e senadores receberam em 2022 mais de 19 bilhões de reais em emendas do relator, o famoso orçamento secreto, um instrumento sem transparência alguma, usado muitas vezes para beneficiar aliados e empresários. A Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como Bancada Ruralista, tem mais de 250 membros. Ela tem atuado sistematicamente contra as demarcações indígenas, contra a fiscalização ambiental e contra qualquer projeto de reforma fundiária. O Congresso também abriga a chamada Bancada da Bala e a Bancada Evangélica, grupos que muitas vezes se articulam com interesses privados e empresas, seja da segurança, da educação ou da saúde, para garantir lucros bilionários. O Congresso Nacional Brasileiro não é apenas um reflexo das elites. Ele é muitas vezes o seu principal escudo. Desde o Império até hoje, ele tem sido estruturado para proteger interesses econômicos concentrados, seja travando reformas sociais, seja promovendo privatizações, seja garantindo incentivos e perdões bilionários. O Congresso tem se mostrado fiel a uma lógica histórica: preservar os ricos e administrar a pobreza.
Mas isso pode mudar? Sim, mas depende de participação popular, pressão social e principalmente de informação. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a história do Congresso e seus interesses, compartilhe, curta, comente e se inscreve no canal, porque só com consciência crítica é que a gente pode mudar alguma coisa nesse país.